Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui no Instituto Jesus Cristo em São José dos Campos. Esse espaço é um espaço de focar na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos várias vozes que estão falando de Jesus através desse Instituto Jesus Cristo que está nascendo recentemente, mas a gente pretende focar toda a nossa atenção na pessoa de Jesus Cristo. Hoje a gente está em semana 6 do livro do Stanley Jones, O Caminho para quinta-feira, semana 6, quinta-feira. Essa declaração dele, essa leitura, fala de João Batista, de uma forma que é um pouco chocante. Mas deixa eu ler as palavras de João Batista, falando a respeito dele mesmo e de Jesus, que a gente encontra em João capítulo 1, versículo 15 a 18. João Batista está falando aqui. João dá testemunho dele, de Jesus. Ele exclama: "Esse é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido." Tá bom? Isso é a palavra de João. Lembra-se disso quando eu começo a ler aqui essa leitura. Stanley Jones dá esse título: Negando a Vida e Aceitando a Vida. Ele vai fazer um contraste aqui. Tá bom? Vamos deixar ele falar e convencer a gente, ou não. Mas o Espírito Santo é quem tem a palavra final para todos nós. Os dois tipos de religião, o não natural e o natural, estão ilustrados em João Batista e em Jesus. Há uma diferença entre João Batista e Jesus, de propósito. João tentou mostrar Deus no não natural. João viveu sem uma casa no deserto. Não comeu, não bebeu. Alimentou-se de gafanhotos e mel silvestre. E, de fora para dentro, abateu a alma de uma nação. Uma moralidade imposta pela voz de João Batista. "Vocês não devem fazer isso", ele disse. "Vocês devem fazer isso." Fustigar a vontade, ele impôs ritos aos homens. Jesus revelou Deus de dentro do processo da vida. Comeu, bebeu e viveu em casas. Usou parábolas extraídas da vida e da natureza, elevou as leis implícitas na vida, mostrou Deus nas coisas regulares no natural. Ele não parou no natural, mostrou Deus no extranatural, no sobrenatural. Mas tudo era sobrenaturalmente natural. Ele revelou a vida dentro da vida. Há uma ligação entre o natural e o sobrenatural. A vida é uma única peça. Jesus disse que o menor no reino dos céus era maior do que João Batista, Mateus 11:11. Pois João se aproximava da vida de fora para dentro. E Jesus disse: "O reino de Deus está entre vocês." Ele não está criticando João, porque João tinha somente como ferramenta para chamar a atenção do seu povo a lei que veio de Moisés. Então, ele não está criticando João, mas está dizendo que João é o fim da primeira fase da redenção da humanidade, porque foi necessário tudo o que aconteceu no Antigo Testamento ser uma preparação para a chegada da vida, que é a vida em Cristo Jesus.
Ele quer dizer para nós que essa vida está já presente em seus nervos, estou falando para a gente, em seus tecidos, em seu sangue, em seu ser como um todo. João apresentou a religião como ascetismo antinatural. Jesus apresentou a vida como um naturalismo sobrenatural. A religião de João era contra a vida. E a de Jesus era a favor da vida. Eu sei que isso é difícil, mas vamos lá. A fé que João apresentou negava o mundo e negava a vida. Jesus aceitava o mundo e aceitava a vida. Uma era um não e o outro era um sim. João pregou o batismo de arrependimento e voltar-se de alguma coisa. Jesus ofereceu o batismo do Espírito e voltar-se para alguma coisa, algo positivo e receptivo. O movimento de João desapareceu. Jesus fala que ele cumpriu a lei. Jesus diz no Sermão do Monte Jesus, cumpriu a lei. Mas também ele não disse para a gente negar a lei. Mas ele queria que a gente vivesse além dessa fase que João Batista representou. O movimento de Jesus continua vivo. O movimento de Jesus continua vivo, pois não se pode viver contra a vida. A resposta à vida não é uma redução da vida, mas uma plenitude interior da vida capaz de dominar a vida exterior. O produto final do impacto de Jesus na vida dos discípulos foi este: o Espírito os capacitava, Atos 2:4. O final foi a expressão própria por meio de controle do Espírito. Eles eram mais eles mesmos quando eram mais de Deus. Estavam livres de inibições, medos, culpas. Agora poderiam ser naturais, sobrenaturalmente naturais. Agora vamos ouvir a oração para entender o coração desse homem. Ó Cristo, vejo-te tão equilibrado, tão natural, tão vivo e espontâneo. Eu gostaria de ser assim também. Por isso entrego em tuas mãos meu pecado não natural, meu eu não natural que está atado para estar em liberdade, vivo, alegre e natural. Eu gostaria de ser livre, livre para ser eu mesmo em ti. Amém. Afirmação do dia. Em ti, eu sou eu mesmo. Fora de ti, estou fora de mim. Em ti, eu sou eu mesmo. Fora de ti, estou fora de mim. Vamos pensar assim. Se você comparar o método que João Batista usou, porque Deus enviou ele para usar esse método, de se afastar, se isolar e só gritar: prepare-se, prepare-se, prepare-se. Você quer viver naquele mundo? Não. Não. Porque Jesus nos chama não para fugir, mas estar no mundo e sermos enviados para estar no mundo como ele estava no mundo. E ele não estava no mundo dando bronca no mundo, embora merece o mundo ouvir um grito contra o que estão vivendo. Mas Jesus veio como a voz de uma oferta de uma nova vida. Então, João Batista fez exatamente o que o Pai queria, até um certo ponto. E nesse ponto,
quando Jesus se manifesta, ele afirma: esse é o meu filho amado, depois do batismo feito pelo João Batista. João Batista entendeu que ele ia diminuir, porque chegou a vida. Chegou a vida. É um erro a gente misturar as leis do Antigo Testamento e a graça e verdade revelada em Cristo. A lei foi necessária preparar para nós uma compreensão do fato que a lei não pode nos salvar e a gente não pode guardar a lei suficientemente bem para entrar no reino de Deus. Você lembra do apóstolo Paulo em Romanos 7? Ele disse: aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer isso que eu faço. Você lembra disso? Mas ele grita: pela graça de Jesus Cristo, em Romanos 8, agora eu tinha fraqueza, mas Jesus agora é minha força e ele me dá vida eterna. O que eu entendo do Stanley Jones, e ele, de uma certa forma, chamar a gente a não misturar nada mais com Jesus. Não traz nenhum outro apoio, ele não precisa de mais apoio. Ele é a graça de Deus. Ele é a revelação do Pai. Você lembra que Jesus disse: quem me vê, vê o Pai? Quem me vê, vê o Pai. E se lembra que Felipe, em João 14, ele fala: mostra-nos o Pai. Entendeu? É quando você olha para João Batista, ele fez o que Deus queria que ele fizesse. Mas acabou. Não podemos agora oferecer para as pessoas uma religião que vai castigar elas, mas a gente pode oferecer as palavras perfeitas e a vida perfeita de Jesus e chamar aquelas pessoas para experimentar a vida que é Cristo em nós, a esperança da glória. Eu gosto do fato que Stanley Jones tem uma mentalidade que ele acredita que a gente consegue compreender o que ele escreveu, mas não somente entender, compreender, mas viver. Ele me ajudou. Eu não misturo as condenações, as leis, com a graça e plenitude da verdade em Jesus Cristo. Eu fico focado 100% em Jesus. Eu recomendo que você também faça a mesma coisa. Mais uma coisa, rapidinho. Quando Jesus subiu na Monte de Transfiguração, quem estava presente lá? Moisés. Quem é que a gente vai ver no céu? João Batista. Mas eles vão olhar para nós e dizer: veja ele, veja Jesus, veja Jesus, ouça Jesus, veja Jesus, ouça Jesus, vive Jesus. Que Deus te abençoe.